Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Alguns dias atrás, eu atendi uma cliente que me procurou porque ela estava com alguns problemas em relação à energia que ela segurava nela, que ela estava ali ostentando, vamos dizer assim. Ela estava com uma energia masculina muito alta e ela estava procurando uma forma de poder se alinhar, poder trazer mais uma vez para a vida dela um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Ela chegou me relatando que já fazia algum tempo que ela tinha conseguido acessar ali uma profissão, começou a trabalhar e de uma certa maneira as coisas começaram a fluir de um jeito muito bom e ela começou a perceber que ela não precisava de ninguém para auxiliá-la em nada e principalmente que ela não precisava de homem para nada na vida dela. E inclusive ela trouxe uma, uma, assim, uma frase do pai quando ela disse que queria morar sozinha, que deixou ela meio desconfortável, né, dizendo assim para ela que como que ela iria morar sozinha se nem chuveiro ela sabe trocar. Então ela ficou pensando nisso porque ela disse: "Pô, cara, eu sei trocar um chuveiro, mas será que eu preciso realmente fazer isso? Será que eu não posso ter um companheiro ou alguém que me traga essa facilidade, que possa resolver esses problemas para mim?" E então a gente foi trabalhando, a gente foi buscando onde estavam ali determinadas crenças, programas, convicções e tudo mais que não permitia que ela pudesse trazer essa energia feminina de volta, onde ela pudesse permitir que um companheiro aparecesse em sua vida. Passou-se aí uns 10, 15 dias que a gente, até um pouquinho mais, passou um mês que a gente trabalhou isso. Ela me relatou dizendo que tinha mudado muita coisa, que ela estava aceitando alguns mimos, digamos assim, por parte de homens, que ela estava tendo uma vida mais tranquila, que aquela energia feminina que foi trazida para ela a auxiliou em muitas coisas, inclusive na melhora do serviço com o qual ela se dedica, e que ela levantou uma coisa para mim assim que foi muito interessante. Ela disse que ela se sentiu muito acolhida e muito tranquila para acessar as sombras através dos processos terapêuticos com os quais eu fui conduzindo ela nesse processo. E quando me veio essa informação da condução gentil, por assim dizer, das sombras, de onde nós podemos acessá-las, como a gente trabalha com ela e como tudo aquilo que a sombra tem para nos ensinar, que na verdade ela é uma das nossas melhores amigas e nós temos aí um certo medo de acessá-las. Eu comecei a refletir sobre vários clientes que eu atendi no decorrer desses anos como terapeuta. Também pude fazer uma autoanálise sobre em quais momentos eu me vi brigando, lutando, sendo desafiado, por assim dizer, pelas nossas 5 maiores sombras, que são as sombras do julgamento, da rejeição, do abandono, da escassez e do controle. Então, nesse programa de hoje, do Caminhos da Consciência, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre uma cliente que eu atendi há alguns tempos atrás e depois um pouquinho sobre o meu próprio processo em relação a estas 5 sombras. Entenda que cada uma dessas sombras não está na nossa vida para nos prejudicar, para nos colocar para baixo. Ela simplesmente nos desafia a nos tornarmos melhores. E quando a gente aceita esse desafio e a gente parte para o, entre aspas, confronto, você começa a perceber que aquela sombra que você achava ser um leão, na verdade é apenas um gatinho.
Eu atendi uma mulher que chegou até mim por indicação de uma grande amiga minha e ela tinha como meta começar a trabalhar no digital. Ela queria falar sobre sexualidade feminina porque ela tinha uma facilidade muito grande para abordar este tema. E ela conversava ali, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, offline, com algumas amigas dentro do círculo próprio, né, do qual ela tinha um acesso. E ela gostaria de trazer este conceito, este conteúdo que ela tanto domina para a internet. E quando a gente começou a trabalhar, eu pude perceber ali, né, hoje, trazendo para esta análise, eu pude perceber que ela carregava com ela estas 5 sombras de uma maneira muito presente, de uma maneira muito firme. A primeira delas, que é a do julgamento, que foi aquilo que ela disse, né, no começo da sessão. O que será que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a falar sobre isso na internet? Se eu começar a falar sobre o prazer feminino, sobre o que a mulher pode fazer para aumentar o seu prazer nos, nos momentos de intimidade com seus parceiros, né, com seu parceiro. E como é que as pessoas vão começar a me enxergar, a me olhar se eu abordar isso? Então a gente começou a trabalhar. E quando a gente fala sobre o trabalho das sombras, elas sempre começam a tirar umas camadas, né, umas camadas sombrias, por assim dizer, que nós vamos mantendo em relação a uma primeira crença. Quando a gente traz isso para o conceito e a filosofia do Theta Healing, a gente diz que nós estamos buscando, através de uma técnica chamada digging, a crença raiz daquilo que se faz, né, que sustenta todas essas outras que estão acima. E então, quando a gente começou a trabalhar esse medo do julgamento, trazendo para ela a segurança de que a opinião alheia é a opinião alheia, que a gente não deve, não pode, não deveria, por assim dizer, basear aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja, ou aquilo que a gente empreende na opinião do outro, pensando no que o outro vai achar, o que o outro vai deixar de pensar. Nós chegamos na segunda camada dessa crença, que é a crença da rejeição. Então ela trouxe para mim um medo muito grande sobre o que os filhos iriam pensar sobre ela se a mãe estivesse na internet falando sobre prazer feminino. Então ela dizia assim, tá, mas e os amiguinhos dos meus filhos na escola, né? Será que os pais, né, vão olhar para mim assim com uma cara de quem, né, sei lá, o que que vão pensar de mim? Se meus filhos não vão sofrer bullying na escola porque a mãe tá na internet falando sobre prazer feminino? Como é que será que meus filhos vão entender e vão encarar isso? E então a gente começou a fazer um trabalho, né, com ela sobre essas crenças, sobre essas dificuldades, de que sim, ela pode fazer o que ela bem entende, que ela pode trabalhar com aquilo que é o chamado dela, que é a vocação dela, e que ela pode ter sim o apoio dos filhos. Os filhos podem achar muito pelo contrário, muito legal a mãe se dedicar a auxílio de outras mulheres, então trazer uma nova perspectiva em relação ao assunto. Trazer a perspectiva de que o assunto não é um assunto com um viés sexual, por assim dizer, mas com um trabalho de auxílio para mulheres. A mãe estaria ajudando mulheres, não estaria fazendo alguma coisa que fosse diferente a isso. E isso, mais uma vez, para que nós tenhamos também a consciência, isso tudo é uma percepção da própria pessoa, tá? Isto não quer dizer que os filhos estejam julgando a mãe, mas é a mãe que está preocupada se os filhos vão ou não entendê-la. A gente não trabalha com os filhos, a gente trabalha com a mãe, né? Com as percepções que a mãe tem acerca daquele assunto. E quando nós atravessamos essa sombra, a sombra da rejeição, e nós entendemos ali tudo aquilo que estava acontecendo, e pudemos trazer essas transformações para ela, surgiu a terceira, que é a sombra do abandono. Essa mulher
compartilhava de um trabalho com seu marido, com o qual ela também ali, né, dava o apoio, era uma base, era um alicerce para aquilo que eles tinham construído durante anos. E ela dizia: se esse negócio aqui me der certo, né, se tudo isso daqui acontecer, eu vou precisar de muito tempo para desenvolver esse trabalho e eu vou ter que deixar a empresa. E como é que eu vou fazer isso? Será que meu marido vai se sentir abandonado por mim? Será que ele vai se sentir traído por mim? Eu posso sair desse trabalho e me dedicar a uma coisa que meu coração sente que é o meu caminho? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o direito de chegar, né, para o meu marido e falar para ele que eu não quero mais trabalhar naquela empresa, que eu vou ter que seguir isso para um outro caminho, que eu não posso mais estar. O que que ele vai pensar de mim? Será que ele vai se sentir abandonado? Quem sou eu para abandonar o meu marido? E então a gente começou a trabalhar também as questões que ela tinha com a preocupação com este marido. E nós pudemos trazer para ela muita clareza de pensamento. Nós pudemos trazer algumas opções de como ela poderia abordar este assunto, de como ela poderia fazer esta transição, porque nada mais é do que uma transição de carreira o que ela estava buscando fazer, né? No âmago da, daquela consulta, daquelas dificuldades, era uma transição de carreira. Eu estou querendo sair de onde eu estou e ir para um outro lugar. Posso fazer isso? Claro que sim, mas com os devidos ajustes para que isso seja da maneira mais leve, equilibrada possível, para o bem maior da pessoa. Quando nós trabalhamos com a prática, né, a prática é a filosofia do Theta Healing, nós sempre trazemos as coisas para as pessoas através da perspectiva mais elevada da fonte criadora e sempre para o bem maior e da maneira mais elevada possível. Dessa maneira, através dessa filosofia, nós entendemos que tudo aquilo que é bom chega sem causar prejuízos. Pode ser que você tenha, pode ser ou não, né? Provavelmente você vai ter algum desafio, você vai fazer algum esforço, você vai ter que se movimentar, mas sempre com muita segurança, sempre com muita tranquilidade e de que aquilo que está chegando, sim, é elevado, é para seu bem maior. Quando nós então trabalhamos todas essas questões sobre este possível sentimento de abandono, nós caímos numa outra, levantamos, né, acessamos uma outra sombra, a quarta sombra desse conjunto de 5, que é a sombra da escassez. Quando a gente fala sobre escassez, nós normalmente falamos sobre dinheiro. Nós temos, né, uma crença, uma programação, vamos dizer assim, de que a escassez está sempre relacionada com dinheiro. E nem sempre ela é relacionada apenas ao financeiro. Nós podemos ter uma escassez de saúde, podemos ter uma escassez de relacionamentos, de amizades, familiares, podemos estar escassos conosco, na nossa falta de conexão, na nossa falta de olhar para dentro. E neste caso, a dela era a escassez de: e se eu não conseguir fazer isso funcionar? E se eu não conseguir ter o retorno do meu investimento, não só financeiro, mas do meu investimento de tempo, do meu investimento de bater de frente com meu marido, o meu investimento de me colocar à prova na internet, de ver o que meus filhos vão pensar. E se, né, tudo isso daqui eu não conseguir fazer isso funcionar? Então a gente foi trabalhar a sombra da escassez. De que sim, de que ela pode prosperar, de que ela pode ter ali todo um entorno que auxilie naquele trabalho. E quando a gente acessa esta sombra da escassez, a gente começa a entender lá na infância, lá nos primeiros anos de vida, né, tudo aquilo que não faça, porque menina bonita não pode fazer assim, se comporta que está todo mundo olhando. E então a gente vai, né, a gente vai trazendo essas consciências de que não é mais aquela menininha quem está à frente desta vida. É o adulto, é a mulher madura, é a mulher consciente que sabe os passos que vai tomar para que aquilo que faça se faça uma verdade na vida, para que aquilo possa trazer a prosperidade que ela
que ela entende. E quando a gente resolve todas essas neuras, vamos dizer assim, né? Todas essas percepções incorretas sobre a escassez e sobre a capacidade que essa mulher tem de realizar aquilo que ela deseja, nós caímos na quinta e última sombra, que é uma das mais ah, presentes nas pessoas que eu atendo, a sombra do controle. Então, a questão era: como que eu faço tudo isso sem que eu tenha tanta dor de cabeça? Como que eu controlo isso? Como que eu controlo a percepção dos meus filhos? Como que eu controlo a percepção do meu marido? Como que eu controlo a venda de tudo isso na internet? Como que eu vou controlar aquelas pessoas que podem acessar o meu perfil e me criticar? Como que eu controlo tudo isso? Ah, você não controla. Essa é a grande verdade. A gente não controla aquilo que não está dentro de nós. A gente apenas controla aquilo que nós temos aqui dentro do coração, dentro da mente, dentro do nosso pensar. Nós temos controle sobre nossas emoções, ou podemos aprender, a ter este controle sobre as nossas emoções e não sobre aquilo que está fora da gente. E o interessante é que quando a gente começa a controlar aquilo que habita em nós, parece que todo o nosso entorno também começa a entrar num certo controle. Então a gente deixa que a vida flua da maneira que ela precisa fluir, sem a minha interferência. Logicamente, eu posso interferir fazendo alguns movimentos para atrair, fazer uma lei da atração, de cocriar aquilo que eu quero viver, aquilo que eu desejo viver, mas até mesmo na cocriação daquilo que nós queremos vivenciar, nós precisamos ter este controle interno de saber que eu posso cocriar sem duvidar, que eu posso cocriar confiando que aquilo já é uma realidade, que eu sei como cocriar e sentir que aquilo já é uma realidade na minha vida, sentir a alegria, sentir o sentimento de satisfação, o sentimento de objetivo alcançado, o sentimento de ser capaz. E tudo isso a gente trabalha internamente, não externamente. E quando a gente consegue trazer todas essas sombras para a luz, a vida se torna mais tranquila, a vida se torna mais, não vou dizer para você sossegada, mas ela flui de uma maneira muito mais interessante, porque a gente percebe como ela se desenrola e como eu posso interagir com ela. E como eu disse, eu também falaria um pouco sobre a minha própria experiência com estas 5 sombras, que foi quando eu fechei a cozinha que eu tinha. Eu já fazia alguns anos que eu mantive essa cozinha por 7 anos aberta, 7 anos funcionando. De terça a sábado, sempre das 6 da tarde até Deus sabe que horas. E isso tomava muito tempo, tomava muita energia. E eu já estava cansado daquela rotina. Sem final de semana, sem feriado prolongado. O famoso CNPJ. A gente acha que vai ter uma liberdade maior e, na verdade, a gente acaba trabalhando muito mais do que se a gente tivesse com uma carteira assinada. Mas traz uma satisfação muito melhor, muito maior daquilo que a gente busca realizar na vida. E então, num determinado momento, eu já estava pensando em fechar aquela cozinha e trabalhar por conta. E essa mesma sombra de julgamento veio presente. Eu tinha ouvido muito, né, na minha orelha, de que era impossível trabalhar apenas com terapia, de que é impossível sobreviver ou viver de terapia, que aquilo que eu faço não era o correto, que aquilo que eu fazia não tinha futuro, e de que eu não poderia ser quem eu sou hoje. E então ficavam-se, né, esses julgamentos na minha energia, no meu entorno, que me impediam de dar um passo à frente. Até o dia que esse passo foi dado, porque a dona do ponto com o qual eu tinha um contrato de aluguel disse que estava próximo, né, da renovação e ela não queria renovar aquele contrato comigo. E eu, já cansado de todo aquele trâmite de burocrático, por assim dizer, pensei, cara, eu não vou alugar um outro lugar para ter que reformar todo o espaço,
ter que fazer mudança de contrato social, entrar em contato com o escritório de contabilidade, eu vou fechar. E ali eu venci a minha primeira sombra do julgamento. Vou fechar este negócio. Eu posso encerrar esse CNPJ e eu não posso, não devo me preocupar com o que vão pensar sobre mim. Ai, a hamburgueria fechou, como é que você pode fazer isso? Eu gostava tanto daquilo que você fazia e etc e tal. Eu sabia também ali que eu abandonaria muitos clientes. As sombras podem estar em uma ordem diferente, mas elas são sempre as mesmas. E para mim veio esse sentimento do abandono. Estou abandonando um sonho. Eu estou abandonando meus clientes. Eu estou abandonando um espaço que me acolheu durante aquele período onde nós tivemos que ficar reclusos, né, lá em 2020. Então eu estava abandonando muita coisa. Entrou também o sentimento, a sombra da rejeição, né, de que estou rejeitando uma nova oportunidade de ir para um outro lugar. Eu estou rejeitando a mim mesmo naquilo que eu posso fazer. Eu estou rejeitando sair deste espaço e dar um passo à frente. Eu estava rejeitando uma mudança de vida. E quando eu pude entender que essa rejeição, ela tinha como base esta coisa do julgamento, né, desse medo de, e aí, como é que eu vou fazer isso daqui? Como é que eu faço para dar esse passo para frente? E eu tive que dar esse passo para frente. Então a rejeição acabou ficando de lado e eu pude aceitar esta mudança de vida. E então a gente aceita que vem a sombra da escassez. Gente, será que eu vou dar conta de pagar tudo de quitar todos os meus boletos trabalhando como terapeuta? Eu vou ter que me dedicar agora 100% a isso. Será que eu estou preparado? E então eu pude, num momento onde eu não tinha mais muito o que fazer, sentar aqui nesta cadeira onde hoje eu gravo esse programa e trazer esta consciência para mim de que sim, eu vou vencer. Essa escassez não vai fazer mais parte de mim. Eu vou dar conta de trabalhar como terapeuta, eu vou vencer como terapeuta, eu vou viver e não sobreviver como terapeuta. E assim é desde agosto, perdão, de 2024. E, por último, veio a sombra do controle. Como é que eu posso controlar aquilo que eu vou fazer? Como que eu vou chegar naquilo? Como que eu vou conduzir esse trabalho? Como é que eu vou fazer para angariar clientes? Como é que eu vou fazer para ter como é que eu vou fazer para ter né, esta coisa funcionando, essa nova profissão, essa nova ocupação minha? Como que isso vai funcionar? Até um ponto onde eu cheguei e deliberadamente eu disse assim: Universo, se você me trouxe até aqui, eu preciso que você me abra as portas, me mostre o caminho. E o meu primeiro cliente, com quem eu fechei um trabalho de radiestesia terapêutica naquela época, fechou um pacote de R$ 2.800 comigo. Foi um trabalho longo, foi um trabalho que exigiu tanto da cliente quanto meu um empenho, como sempre foi, desde aquele momento onde eu decidi trabalhar como terapeuta. E foi um valor que eu recebi que já faziam anos que eu não conseguia tirar naquela cozinha onde eu mantinha. Naquele empreendimento, eu pagava todas as contas que eu precisava e praticamente não me sobrava nenhum recurso no final do mês. E o meu primeiro cliente na terapia me trouxe o quitar das minhas contas e, inclusive, me trouxe um pouco de alívio financeiro. E depois de iniciar isso, eu só posso dizer para você assim que eu não posso, não devo e nunca vou reclamar daquilo que eu faço hoje, porque isso me sustenta tanto financeiramente quanto a alma. Então, quando nós
conseguimos vencer estas 5 sombras que são as mais pesadas que a gente tem, por assim dizer, mas que por vezes é muito fácil da gente resolver isso, que são essas sombras do julgamento, da rejeição, do abandono, da escassez e do controle. Nós conseguimos conquistar coisas maravilhosas em nossas vidas. E se você quer superar as suas 5 sombras, entre em contato comigo através do WhatsApp, o 11 97600 6792. Manda uma mensagem para mim, só colocando assim, sombras. E vamos conversar sobre elas, como que elas estão te atrapalhando e como que elas podem fazer com que a tua vida melhore muito. E se você também quiser acessar o meu Instagram, é o eu.andrecastro. E lá também você pode me mandar uma mensagem através do direct, também dizendo sombras, e a gente pode conversar e abordar e trazer para você uma mudança de vida que vai te colocar onde você sempre quis estar, no fluir daquilo que a vida tem de melhor para te oferecer. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.